Lucas 7,11 diz a palavra do Senhor, aleluias. E aconteceu pouco depois de ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, esse que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Pois bem, alguma vez na sua vida você sentiu alguma dor tão profunda e tão grande que remédio nenhum foi capaz de lhe fazer parar de senti-la? Ou se no muito você parou de sentir aquela dor, você automaticamente aumentou a dose do remédio? Obrigado, aleluias. Aumentou a dose do remédio, aleluia, Deus abençoe. A ponto da dose do remédio de fazer sentir o alívio daquela dor. Há dores na vida que são insuportáveis. Há dores na vida que são administráveis. Mas há algumas dores que não adianta, nós vamos ter de passar por elas. A questão é, quando ela vai se apresentar? E o que devemos fazer exatamente quando esta dor vir a se manifestar na nossa jornada? Eu vou fazer 38 anos, agora dia 20 de novembro, feriado, e você não tem desculpa para não nos dar presente nesse dia, aleluia. Tem mais alguém 20 de novembro ali que eu vi com as mãos, amém? Entendi, aleluia, oh, glória. É isso, então, quando você percebe que depois de passar 30 anos, eu tenho uma lembrança de quando eu tinha 7 anos de idade. Algumas lembranças, não é mesmo, que não dá para recordar de tudo, mas de que, certa ocasião, mamãe me leva ao médico, porque eu sentia muitas dores no meu corpo, e eram dores horríveis, e essas dores eu não sabia explicar para os médicos, e mamãe decide me levar a um médico que havia na minha cidade, na ponta da rua principal, uma clínica médica muito conceituada, era um dos poucos médicos que atendiam na nossa região. E aquele médico nos levou ali, minha mãe e meu pai me levaram ali, e foram conversar com aquele médico sobre as dores que eu estava sentindo, e ele, ao conversar comigo, eu só sabia dizer que eu estava doendo, mas não sabia explicar o que exatamente. Foi quando o médico chegou à seguinte conclusão, que eu estava sentindo dores nos meus ossos, e não nos meus braços exatamente, ou nas minhas pernas, como a gente só não consegue imaginar os fatores internos. E ali, conversando com o médico, falando para ele das dores, eu não me lembro muito do diagnóstico, mas eu me lembro das palavras dele comigo, com os meus pais, e a palavra foi: este menino, ele está tendo dores, e os remédios que eu possa vir a passar, nenhum deles vai trazer para ele cura imediata. Nenhum dos remédios que eu possa vir a dar a ele vai trazer para ele cura, a cura que ele precisa. Porque, na verdade, essa dor ele vai ter que passar por ela. E nós não entendemos naquele momento, e é claro, principalmente eu não consegui entender, porque se tratava, isso o médico deixou muito claro, se tratava da dor oriunda do crescimento. Obrigado. Uma dor que era manifestada pelo crescimento dos ossos, pelo desenvolvimento dos ossos. Então ele chega à seguinte conclusão. Vira-se para os meus pais e diz o seguinte: mamãe, papai, deixa eu dizer uma coisa para vocês em relação a este menino. As dores que ele está sentindo, lamento vos dizer que nesse período ele vai ter que sentir essas dores, porque o caso dele é um caso específico. Muitas pessoas não sentem essa dor, mas há pessoas que sentem. Esta dor que ele sente são dores de crescimento. E as dores do crescimento não tem para onde ele correr. Ele vai ter que sentir essas dores. Uma criança, ela não sabe explicar
a dor que ela está sentindo quando o seu dente está crescendo, seu dente está nascendo. Ela só chora. E automaticamente, pela experiência dos pais ou a experiência compartilhada por alguém, traz a informação e a luz que aquela dor é a dor do nascimento dos dentes, é a dor de cólicas, porque tem dores que não adianta, nós temos que passar por elas em determinadas fases da nossa vida. Eu esqueci, é claro, obviamente, de muitas coisas, remédio que ele passou, pelo menos para tentar aliviar, eu me lembro. Mas eu me lembro dessas palavras, porque essas palavras, por algum motivo, aquele médico as liberou olhando nos meus olhos. Era como se fosse o próprio Deus me dando um recado que eu só viria a entender com o passar 2 anos, porque há coisas que nós vamos dar sentido a essas palavras quando elas forem úteis naquele momento que nós vamos enfrentar. E, na verdade, nós já estávamos preparados para o momento. Nós só nos esquecemos. A questão é, esta mulher está preparada para isso? Nós nunca, aos nossos olhos, estaremos preparados para perdermos, porque não está em nós querer perder, está em nós não aceitarmos a perda, é normal isso. E agora, é claro, compartilhamos de um sentimento, de um leve pensamento crítico sobre o momento atual que a igreja passa no mundo, não somente no Brasil, onde a cultura do ter é mais importante do que a cultura do ser. A cultura daquilo que você tem que conquistar aqui na terra começa a se tornar mais importante sobre aquilo que nós devemos manter como raiz do evangelho para conquistar uma vida eterna no céu. A questão é, essa mulher está pronta? Não. Aos nossos olhos, nós estamos prontos? Não. Mas Jesus deixa claro, no mundo nós teremos aflições, e as aflições se manifestam no corpo, na alma, na família, na sociedade, mas tem de bom ânimo, porque Jesus declara, eu venci, e ele deixa como afirmação, vocês também vencerão. Ela vai passar pelo sofrimento, vai. Só que o que me marca na história desta mulher é que a Bíblia não cita o seu nome, a Bíblia cita a sua situação. Ela não, a maior referência desta mulher não é o seu nome de registro, não. A maior referência dessa mulher é o que ela passa, ou melhor, foi o que ela passou, que deixou sobre a vida dela um rótulo. Ela não tem o nome mencionado de Joana, Maria, Luciana, não. O nome dela, ou melhor, o rótulo dela é viúva, a viúva de Naim. Ela não é conhecida pela história que ela construiu, ela é conhecida por causa daquilo que ela perdeu. Entenda uma coisa na vida, na Bíblia nós vamos encontrar pessoas que não tiveram os seus nomes citados, mas tiveram as suas condições e situações mencionadas. Você vai ver cegos sem nome na Bíblia, você vai ver paralíticos sem nome na Bíblia, você vai ver a mulher do fluxo de sangue na Bíblia, você vai ver o endemoniado gadareno na Bíblia. Nenhuma dessas pessoas tiveram os seus nomes citados, mas sim a sua condição. Não é diferente de quando você vê Lázaro, está morto, ele tem um nome. Essas pessoas, mais do que o nome, é a história que elas carregam. Pois é, mas Jesus, ele é desses detalhes. Ele intervém na história de pessoas que têm um nome, mas também naquelas pessoas que somente a sua história são a sua maior marca. Porque todas as vezes que Jesus entra no caminho de alguém, Jesus muda a história desta pessoa. Ou seja, ele entra no caminho de Lázaro chamando pelo nome, mas para estas pessoas, o cego vai perder o nome de cego para ex-cego. O paralítico vai se tornar ex-paralítico. Pode não ter o nome citado, mas a situação, por certo, vai ser transformada. Entenda no nome de Jesus. Não sei o rótulo que deram a você
você, por conta da sua construção social ou por causa dos problemas que você enfrentou, fique em paz e certo de uma coisa: se a tua maior marca é o que aconteceu contigo, é exatamente aí que Jesus vai entrar, e quem olhar para você não verá mais você nesta condição, talvez de sentimentos destruídos, família destruída, propósitos destruídos. Não, ele intervém nessa história e vai virar essa situação hoje. Ele está preparando o caminho para entrar na história dessa mulher, porque tem uma hora que não adianta, por mais dolorosa que seja a jornada, e por mais triste que seja a situação que você esteja enfrentando, chega uma hora de ele entrar no meio da história. E o que ele vai fazer? Ele está a caminho daquela cidade, e ela sabe disso? Não. Ela está vendo isso? Não. Alguém a avisou? Não, porque ela está tão focada, Kleber, na dor que ela está sentindo, que ela não está percebendo mais nada à sua volta. Pense comigo, ela perdeu, agora perde o marido, e agora vai perder o filho, ou seja, perdeu o marido, já a coloca numa situação muito reservada diante daquela sociedade que reprimia as mulheres. As mulheres não tinham espaço, não tinham acesso, mas glórias a Deus hoje, aleluia. Mulher pastora, advogada, é médica, já foi presidente, misericórdia por aquela, aleluias, mas misericórdia, oremos. Mas a mulher hoje ocupa o espaço que Deus quer para a vida dela, e ninguém é capaz de parar o crescimento das mulheres de Deus. Mulher, siga o propósito que Deus confiou ao seu coração, aleluia. Bendito seja Deus. A questão é, ela perde uma vez, e agora ela vai perder de novo. E agora, mais do que perder o esposo, ela perde a criança. E ali tudo que ela quer fazer é ir embora daquele lugar. Porque para onde ela olha, só resta a lembrança das dores. Para onde ela olha, não há um lugar sequer que ela não consiga associar a sua família àquelas avenidas, talvez mercearias, locais por onde um dia ela transitou com tudo equilibrado. E agora ela começa a perceber que ela vai voltar a passar por ali com absolutamente tudo destruído. Porque agora quem a enxergar já não vê a figura do marido, a representatividade dele. E agora já não haverão mais com o garoto. Agora você imagina o desespero daquela mulher que, além de ter que lidar com um monte de preconceitos, agora ela vai ter que lidar com um outro problema, das pessoas começarem a se afastar dela pelo seguinte motivo: meu Deus, ela já perdeu 2 vezes dentro do mesmo teto, eu que não quero ficar perto dessa pessoa. Você já percebeu a quantidade de pessoas que começam a deixar de te procurar quando você passa por alguma perda na vida? Seja de espaço na sociedade, seja de questões profissionais, seja de questões familiares e até mesmo espiritual. Você começa a perder, as pessoas começam a tratar você como leproso, como uma leprosa. Você começa a perder, as pessoas começam a associar a sua perda a algum tipo de falha, a algum tipo de conexão. Porque o momento que hoje que nós vivemos, que nós estamos sendo doutrinados por louvores, estão tentando nos doutrinar agora com dancinha de TikTok, estão tentando agora nos rotular com esse tipo de evangelho por aí, onde se você tem muito é porque você tem muito Deus, ou se você nada tem, é que você anda numa vida cheia de lama na sua volta e você está em pecado. E não é isso que eu encontro na vida de nenhum discípulo ou apóstolo que andou com Jesus, onde na verdade hoje procura um reconhecimento social para chancelar a vocação ao ministério, onde na verdade no tempo de Jesus, o ensinamento que ele deixa para os seus é que se um dia nos exporem em praça pública e tentarem nos envergonhar, nós vamos morrer, mas adorando e entendendo que para o cristão a perseguição é honra, é dádiva. E quanto mais nos rejeitam, mais a mensagem faz sentido. Porque lotar um lugar com sentimentos de alegria e motivação, qualquer coach faz isso.
agora para sentar e ouvir. Houve uma mensagem de Jesus que quando liberada, nenhum discípulo, olha, os discípulos já estavam andando com ele. Teve um dia que nem os discípulos aguentaram parar para ouvir Jesus, porque a mensagem foi tão pesada, porque a renúncia é isso, é você entender que o seu coração vai doer, que você vai ter que abrir mão da tua maneira antiga de ser, que quando doía tu bebia, quando doía tu se entregava a qualquer coisa por aí para poder aliviar. Agora não, em Jesus, quando dói você tem que se ajoelhar e aguentar firme a tempestade passar, dizendo: Deus, todo mundo me largou, portas se fecharam, mas eu não te largo. Aquela mulher está olhando para o que está acontecendo, ela está chegando à seguinte conclusão: eu preciso ir embora. E por que eu preciso ir embora? Porque toda a minha história foi ceifada nesse lugar. E o que vai me restar aqui é a vergonha e o sentimento das pessoas que vão me rejeitar. É muito triste quando você vê as pessoas pulando do seu barco. E simplesmente porque algumas olham para você e falam assim: poxa, mas se eu ficar muito perto, diante do que ela está passando, do que ele está passando, eu vou me ver obrigado a ajudar. Então, olha, acho que eu não quero fazer isso. Eu vou, nossa, mas como fulana só sabe falar do ex. Nossa, mas como fulana só sabe falar daquilo outro. Meu Deus do céu, só sabe falar da mesma coisa. É porque as pessoas não sabem o tamanho da ferida que está no coração daquela pessoa. E leva-se um tempo para curar. E as pessoas vivem o evangelho hoje no estilo Aladim, o gênio da lâmpada, esfrega a lâmpada, o gênio aparece, e você faz 3 pedidos, ele realiza na hora e acabou o assunto. Não é por aí. Vai ter dia que Deus vai fazer silêncio, e vai ficar em silêncio por um bom tempo, mas o silêncio de Deus faz mais sentido do que uma palavra de uma profetada por aí. Porque talvez uma palavra que você queira ouvir vai alimentar a tua alegria por 10 minutos, talvez por 4 horas, mas não vai mudar nada. Mas o silêncio de Deus vai mudar muita coisa. Você vai aprender a ser mais paciente, ser menos apressado, vai aprender a não tomar mais atitudes precipitadas, vai não se entregar mais a emoções por aí. Você vai aprender a esperar, amadurecer e entender que a bênção que Deus dá, a porta que Ele abre, a situação que Ele faz com você e na tua jornada, quando vem de Deus dá certo. Quando vem de Deus cresce. E o que é crescimento não tem a ver com número, tem a ver com qualidade, tem a ver com discipulado, desenvolvimento. Entenda, prefira o silêncio na consciência do que as palavras vãs que se espalham por aí. Não queira o que Ele não te prometeu, não entre onde Ele mandou você não entrar, fique aonde Ele te colocou, ainda que esteja doendo o que está acontecendo. Acalma-te, passe por esse processo de silêncio, porque Ele pode estar calado, mas Ele está vendo tudo. Ele pode estar calado, mas Ele está mexendo em tudo. A questão aqui é: ela vai sair, ela vai. Sair é um direito dela. Ela quer sair. E ela não pode ser proibida de sair daquela cidade, porque ela não quer mais ter nenhuma lembrança dali. Mudar de lá vai resolver o problema dela? Não. Vai aliviar? Vai. Mas quando a lembrança começa a vir, não interessa onde você está. Alguma vez na sua vida você tentou fugir de um problema e parece que o problema seguiu você? É porque às vezes o problema não está no lugar. Está em você. E se não for tratado em você, acabou. Pastora, é igual quando a gente encontra um grupo, aqui, glórias a Deus, na Goel, não tem, aleluia. Mas da linha vermelha para lá, a gente às vezes encontra um pessoal assim, mas você vai conversar com a pessoa, você tem quanto tempo? Olha, eu tenho 10 anos de evangelho. É mesmo? Legal, qual igreja você foi? Aí começa a digitar a lista. Eu conheci uma pessoa que em 6 anos foi de 18 igrejas, porque eu nunca achei uma igreja perfeita. Falei: amado, e aí, agora tu acha que essa igreja, agora que eu estou vindo a igreja de vocês, vai ser perfeita? Falei: amado, eu não sei, fosse por quê? Falei: não, porque o problema nunca teve na igreja. Está em você o problema. Não, porque a igreja fulano de tal, porque eu fui em um lugar lá e o fundo lá é fundo preto. E aí fundo de preto parece que está de luto. Mas na outra que eu fui, o fundo é rosa. E o fundo rosa eu não gosto. E o outro fundo lá é o fundo branco. A de vocês é metade preto, metade cinza. E tem um negócio amarelo na ponta. Eu falei: meu filho, você tem problema com coco, alguma coisa? Então você não deveria ter lido sobre João Batista,
que quando as portas do templo se fecharam para ele, o que aconteceu? Ele pegou, foi algumas pedrinhas lá no deserto, num lugar sem parede, num lugar sem estrutura física nenhuma, e fez dali a sua igreja, debaixo de árvore, sol quente. Olha, entenda uma coisa em nome de Jesus, sai de perto de gente que reclama demais. Gente que tem muita solução para tudo. Na verdade, essa pessoa tem problema para tudo, em nome de Jesus. Não seja esta pessoa, porque às vezes o problema só está em nós. Somos nós que precisamos acordar e resolver que não adianta para onde nós fomos, o problema vai conosco. As pessoas querem procurar um lugar que as acomode, mas elas não querem procurar um evangelho que as transforme, que as confronte, que as faça dar passos atrás. De você olhar e falar, meu Deus, está tudo errado, onde, em quem, em mim. O nosso problema é que às vezes a nossa pressão social e familiar nos leva pelas vias de exigirmos respostas de quem está à nossa frente. E a culpa é de quem? É do pastor, é da pastora, é do líder, é da líder, é do irmão, do irmã. Mas só não é sua que não dobrou seu joelho para interceder um pouco. Só não é nossa que não abrimos a Bíblia para orar e para dizer, Deus, fala comigo aqui. Aleluias, entenda em nome de Jesus. Não era a hora de caçar culpados, era a hora dela ter um encontro com Jesus. Ela sabia que ia ter, não sabia, mas ia acontecer. Por mais que você não saiba a hora que ele vai aparecer, quando você menos esperar, ele vai estar na tua frente. Aleluia. E ela prepara tudo para sair. E o Espírito Santo me trouxe aqui para falar com alguém que já está de malas prontas para sair. É curioso que a gente gosta de ler a Bíblia e estudar, então a gente vai preparando uma mensagem, né? Mas todo esse tempo mais em casa, em 3 meses, acho que é a 3ª vez que eu prego, e eu não tenho saído de igrejas por enquanto, e falei, meu Deus, e ao longo do dia o Espírito Santo falou, você vai falar nesta passagem, porque eu preciso falar com alguém. E a questão é, essa mulher quer sair. Quando ela chega na porta da cidade com as suas dores, Jesus vai chegar também na porta da cidade, com a sua comitiva, com o seu equilíbrio, com a sua força, com o seu posicionamento, com as suas respostas. E o que vai acontecer é claro que um choque. E o que vai acontecer é claro que um encontro não inesperado e não tão apropriado para aquele momento. E por que não é um encontro apropriado? Pelo simples motivo de Jesus. Ele vai fazer uma coisa pela vida dessa mulher, que quem a está acompanhando não havia pensado que isso poderia acontecer. Não estava no planejamento das pessoas que seguiam aquele cortejo fúnebre, não estava no pensamento daquelas carpideiras que recebiam um dinheirinho para poder acompanhar aquele funeral. Não tinha a ver com o sentimento da dor, tinha a ver com receber para estar chorando, que tem gente que nem para chorar presta. Você tem que entender que às vezes na sua vida você vai ter gente perto de você que não vai estar interessada em tentar aliviar o teu sofrimento ou participar contigo de um momento de dor que não tem a ver necessariamente com a perda de alguém, mas de alguma coisa que abalou você. Mas tem pessoas que olham para você e vislumbram em você uma oportunidade de saírem bem em alguma condição ou em alguma situação. Aquelas mulheres só querem sobreviver. Elas são o verdadeiro ditado que diz, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Tem gente que se aproxima de nós, aguardando que as coisas deem errado, aguardando que a gente perca, aguardando que as coisas se desmoronem, para que elas sejam beneficiadas com uma coisa que fique para trás. Imagine comigo, se ela vai embora daquela cidade, ela vai deixar a sua casa, vai deixar tudo que ela construiu com muito sacrifício com a sua família, ela está disposta a deixar
tudo para trás. E o pior de tudo, tem gente aplaudindo, tem gente incentivando, tem gente dizendo, eu vou embora. Vai sim, minha filha, eu vou desaparecer, se aparece sim. Eu nunca mais volto aqui. Não volta mesmo não, porque enquanto ela sai, outros se ocupam de ocupar o espaço que ela deixou. Cuidado com conselhos aleatórios por aí, de quem vive incentivando você a sair de condições, lugares ou posições que Deus colocou você. Talvez quem te aconselha está mirando justamente o seu lugar. Eu me lembro que algumas vezes que eu peguei o trem, já tem tempo que eu não pego, aleluias, aleluia, mas o trem de lá para cá às 6 da manhã, irmão, você levanta um pé, você vai ter que vir a viagem inteira com esse pé esticado, porque alguém vai botar o pé no seu lugar, entre 5:30 da manhã e 7:30 da manhã, de tão lotado que é. E quando alguém levanta, a pessoa fala assim, meu Deus, não esperou nem esfriar, já foi lá, ocupou o lugar da pessoa. Tem gente aguardando por isso, você decidir errado, dizer que vai embora de casa, que vai deixar tudo para trás, aí você sai, essas pessoas tomam o que é seu, mas Jesus está chegando ali, para não deixar nenhuma atitude errada ser tomada, porque nele é desses. Se você construiu debaixo da bênção dele, devorador nenhum, diabo nenhum, aproveitador, oportunista nenhum, ninguém vai tomar aquilo que Deus confiou a você. Sabe por que a jornada de Jesus é diferente da jornada dela? Enquanto ela vem em um caminho chorando, o caminho dele, ele vem curando. Olha a diferença. E você vê a diferença entre as pessoas que estão com ela e as pessoas que estão com Jesus. E é claro que esse termo você já ouviu, a multidão da morte junto com a multidão da vida, sim. Mas a questão é, quem está com a mulher só está acompanhando o que ela está perdendo. Mas quem está com Jesus está vindo de uma jornada de transformação. Obviamente, o sentimento é muito diferente. Quem está olhando para a mulher chorando, não estão dizendo, ela vai embora, a gente fica com o que é dela. Outro chorando, coitada da mulher, perdeu tudo. E outro está dizendo, misericórdia, sai de perto dela, isso é lepra, isso pega. E quem está vindo com Jesus, está vendo Jesus curar cego, curar mudo, curar surdo, ressuscitar gente. Aleluias. Aleluia. Então, por onde essas pessoas estão andando, estão vendo Jesus chamar a atenção delas nos seus sermões, mas está vendo ele operar milagres e maravilhas. Então, não é possível que uma pessoa que ande com Jesus não seja contagiada pela misericórdia que ele prega, que ele vive, que ele transmite. O sentimento é outro. Domingo, irmãos, 19h50, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. Poderíamos estar em casa chorando junto com os flamenguistas, 1-0 do São Paulo, ou poderíamos estar em casa reclamando um monte de situações aí que deram errado pra gente, sabe? Esse governo doido que a gente tem, esse país estranho que a gente vive, tanta coisa dando errado aqui, errado ali, e problema aqui, tu liga na televisão de manhã, só tragédia, só problema, misericórdia, meu Deus, o calor danado, Rio de Janeiro, conta de luz alta, mais um domingo à noite, por que que a gente está aqui, reunidos nesse templo lindo e abençoado, com esse ar-condicionado gostoso, para dizer que Jesus é bom, que não andamos por vista, andamos por fé, que por aí eles podem se entregar e desistir, mas nós não estamos andando com a multidão que já decretou a morte, a falência, não, nós estamos andando com Jesus. Quem anda com ele tem fé, tem graça, perdão, ressurreição, esperança. Meu Deus. Eu vou caminhar para terminar, e a gente chega ali na porta da cidade, imagine comigo. A mulher passa na porta da cidade, vai chegar na porta da cidade, e Jesus está vindo, Jesus, eu imagino que ele passa na frente do cemitério. Há relatos de que o cemitério ficava próximo à cidade. Eu imagino Jesus passando, olhando para aquele cemitério, e vendo os coveiros ali trabalhando, cavando covas, se preparando. E os coveiros daquela época não eram como os dias de hoje, né? Hoje tem salário, plano de saúde, daqui a pouco vai ter concurso público, aleluias. Mas naquela época eles ganhavam literalmente por morte. Só se morresse 1, 2, 3, 4, aí eles tinham um salário. Se não morresse ninguém, eles não tinham como sobreviver. Então tenta imaginar a conversa de 2 coveiros, como é que era, né? É o trabalho deles, ué.
Uma vez foi, irmão, lá na igreja testemunhar, né, que é uma igreja lá, tem, pastora, tem uns, aquela assembleia mais tradicional, essa igreja assim, mas graças a Deus o tempo está passando, né, a coisa está mudando, e a gente está lá. Eu fui criado nessa igreja, eu converso muito com o pastor tem 40 anos, falo, pastor, é curiosa a vida, eu, quando fui criança, fui apresentado aqui, e hoje eu sou um dos pastores da igreja, para mim isso não fazia sentido, mas fazia sentido quando Deus fez uma promessa. E o curioso é que a gente vai vendo assim com o tempo, muitas coisas acontecendo, e você fala assim, meu Deus, espera aí, não tem... E aí foi uma pessoa, às vezes, testemunhada, que fez um propósito, tudo mais, tal, e a pessoa foi testemunhar, falou assim, olha, Deus está abençoando muito a minha empresa. Eu falei assim, ô irmão, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, mas qual é a tua empresa de quê? Olha, nós temos uma empresa, né, de plano funeral, e tal, e beleza, a funerária, e abriram a funerária, e parece que quando abriram a funerária, o negócio estava prosperando, traduzindo, está morrendo gente. Eu falei, meu Deus... Quando o irmão falou isso, ele testemunhou com tanta alegria, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o homem está... Mas é o trabalho dele, eu fiquei, Jesus, é assim mesmo, ele é assim, Deus está abençoando a vida. Eu pensei, meu irmão, cala tua boca, irmão, em nome de Jesus. Tem uns 7 anos, isso, 8 anos, mas era o tempo, e nesse tempo, imagine como era a conversa dos homens lá no cemitério, dizendo aos coveiros, olha, tomara que morra 2, 3, essa semana a gente tem um salário decente, aí vem aquele, mas eu sou, deixa quieto, e fala o seguinte, olha, tem que morrer 30, 40, para ter aquele mega salário, era a conversa deles, são os coveiros, deles dependem das mortes para sobreviverem, nada contra a profissão, em nome de Jesus, está gravando, né, porque há um tempo hoje... Está no tempo, amado, que tudo é complicado, aleluia. Daqui a pouco eu vou falar coveirofobia, aí pronto, acabou comigo. Aí acabou com a gente, meu Deus. Mas entenda, no nome de Jesus, eles olham e dialogam a respeito, mas você sabia que existem os coveiros espirituais? Os coveiros espirituais são pessoas que esperam as tragédias se manifestarem na sua vida, para elas terem o do que se alimentar. São pessoas que olham para o seu casamento e esperam ele dar errado para dizer, eu avisei que esse casal não ia dar certo. Meu Deus, olha lá de novo, meu Deus, eu avisei que não ia dar certo nessa igreja. Eu avisei que não ia dar certo nesse trabalho, eu avisei que não ia dar certo nisso. As pessoas não sabem olhar o seu progresso. Isso não é evangelho do revanchismo, não, tá, irmão, em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo sobre alguns problemas que acontecem por aí. A questão é, tem pessoas que olham para você e ficam aguardando o cumprimento das palavras pesadas, das próprias frustrações que elas querem projetar em você. Elas aguardam que dê errado, elas esperem que você não passe, elas esperem que você se frustre, para elas dizerem, eu avisei. São coveiros espirituais. Jesus está passando na porta do cemitério, olhando para aquele cemitério, é como se ele estivesse dizendo, olha, se depender de alguma coisa que aconteceu naquela cidade lá, vocês vão ficar com fome, porque eu vou ressuscitar alguém quando chegar naquela cidade. Jesus está dizendo algo para mim e para você nessa noite, que ninguém vai se alimentar em cima de tragédia na tua vida. Porque não haverá morte nos projetos de Deus na sua vida, não haverá morte nesse ministério, não haverá morte naquilo que Deus confiou nas suas mãos, no seu casamento, na sua família, na sua história, em nome de Jesus. Não aceite qualquer palavra contrária no sentido de quererem degradar aquilo que Deus começou a construir. Você está vendo ele construir, é porque as pessoas de fora querem resultado, mas o que ele te prometeu é como uma semente na terra, está crescendo, criando raiz, ninguém está vendo, mas está brotando. Começou lá na garagem, está quietinho, e meu Deus, e daqui a pouco um culto ali, outra ali, vidas transformadas, daqui agora está aqui no final da rua, um espaço maior, daqui a pouco vai indo mais, vem mais gente consciente, daqui a pouco está um galpão perto da avenida principal, por quê? Porque mais pessoas virão e assim vai. Não desmereça os projetos de Deus. Você vai fazer a prova, faz isso não, para que tu vai fazer essa prova, rapaz? Um monte de gente já tentou isso e aquilo, mas o Espírito Santo manda lhe dizer uma coisa. Nessas palavras, o Senhor me manda lhe dizer, esteja pronto, porque uma oportunidade vai aparecer muito rápido, e você vai ser a pessoa mais capacitada para exercer a função. Tem coisas que são planos, tem coisas que são processos que vêm com o tempo, a construção da jornada, mas tem coisas que são o haja de Deus assim, ó. Deus tem uma pressa na sua vida muito grande, Ele vai mudar a tua posição neste tempo que se aproxima. Não dê justificativas a ninguém, mas trará consigo respostas a você e a sua família, diante das dores e sofrimentos que vocês andaram passando. Deus tem um tempo de grande alegria e mudanças radicais, que vocês vão escolher se ficam, ou se vão, se mudam, ou se permanecem. O poder estará nas mãos, mas Deus está dizendo, eu acelero um tempo que a mão de alguém tentou travar.
E alguém botou a mão e falou assim, eu não vou deixar ele para cá, não vou mexer aqui. Ele não pode, porque eu não vou com a cara dele. Mas Deus está dizendo, ele vai mexer na situação, ele vai tirar essa pessoa de um lugar, e você vai receber uma notícia, meu Deus, mudaram fulano de tal, mudaram fulano de tal, por que houve? Não sei que mudaram. Mas o Senhor está dizendo, ele está tirando do teu caminho o que é pedra de tropeço. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluia, se ela chega na porta da cidade, Jesus também chega, nem ele entra nem ela sai. E agora? Quem é que vai ter que ceder? Jesus ou a mulher? É óbvio que ela vai ter que ceder. Só que às vezes nós nos encontramos com Jesus e a gente não quer ceder. E ela vai ter que ceder, porque a multidão está com Jesus, tem multidão com ela, e um monte de gente junta. O que acontece, irmão? Não tem como ficar em silêncio. Começa um daqui, tô com sede, o outro, essa gente aí na frente, daqui a pouco quando você olha, meu irmão, misericórdia, é uma discussão danada. Eu trabalho em unidade de saúde, e a gente chega às vezes, o pessoal guarda só um minutinho de silêncio, 10 segundos, ninguém falou mais nada, meu negócio é comer tudo de novo, aquela coisa. Imagina uma coisa, duas multidões, uma eufórica porque está vencendo, e a outra triste porque está vendo alguém perder. Eu tento imaginar as discussões daquele ambiente. Jesus olha para a mulher olha para ele, nem Jesus fala nada para ela e ela nem fala nada para Jesus. Mas a multidão, nossa, a multidão se manifesta de um jeito. Teve um jogo hoje à tarde aí, um time aí que eu não sei qual foi o resultado. Sabe? E aí falaram assim, 1 minuto de silêncio, pastora. Eu estou olhando para a televisão, está lá escrito 1 minuto de silêncio, estão os jogadores assim, tudo quieto, e aquela cantoria danada, e aquele monte de gente na arquibancada, e nos telões dizendo, meu Deus, 1 minuto de silêncio, porque a multidão não consegue conter, só os envolvidos na causa. Mas quem faz parte da multidão não consegue. Está na multidão ofertar o grito, está na multidão ofertar a manifestação, só que quem está dentro do problema não, começa a ver a situação com um olhar mais frio. Jesus está olhando para a mulher, está vendo, é óbvio, ele está vendo o caixão do lado, e ela está olhando para Jesus, está vendo o quê? Jesus. Ela não está vendo ninguém morto do lado de Jesus. Ela está vendo um monte de gente ali que está andando com ele, um monte de gente curiosa. Tem discípulo, tem multidão, tem um monte de gente com Jesus. Porque discípulo é assim, multidão é uma coisa, a multidão acompanha pelo que pode oferecer. O discípulo acompanha pelo que é. A multidão só estava com Jesus na hora que as coisas estavam dando certo. O discípulo até uma vez se afastaram dele, mas na maioria das vezes estavam com ele. A multidão está contigo na festa, o discípulo está contigo até no jejum. Queira gente com você, que vai construir coisas com você, mesmo quando não tiver nada nas suas mãos. Mas elas vão olhar para você e vai dizer, eu acredito nesse negócio aí. Eu acredito nesse propósito, eu acredito nesse ministério, aleluias, eu acredito, quando ninguém vê água na fonte, meu Deus do céu, tem gente que só vê um terreno vazio por aí, mas quem está com a visão, vê já os poços cavados e a água saindo, e saciando a sede. Eu vou terminar. E a multidão está lá, e ela olha para Jesus, olha para ela, imagina quem está atrás da mulher gritando, e quem está atrás de Jesus, dentre eles os bonitos discípulos, dizendo, cala a boca, e outro cala a boca aqui. Eu deixo ele passar, o outro, deixa ela passar, ela chegou aqui primeiro, ela mora aqui, quem são vocês? E aquela discussão PL, PT, não sei o que lá, e aquela bagunça danada. E Jesus está quieto. E a mulher, quietinha. Você percebeu que às vezes quem está passando pela dor, está mais quieto, e quem está em volta, que está querendo comprar as dores? Eu acho lindo uma pessoa que se levanta para te defender. Só que o caso ali não era defesa. Ninguém podia se meter naquilo que ia acontecer entre ela e Jesus. E aquela mulher vai ser obrigada a fazer uma escolha. Ou ela escuta quem está atrás dela, ou escuta quem está na frente. Quem está atrás é a multidão. Quem está à frente, Jesus. Quem está atrás está dizendo, saiam da frente. Deixa ela ir embora daqui. Quem está atrás, sabe? Porque é muito fácil você ditar as coisas, querer falar o que você pensa, quando no final, quem vai ter que assumir as consequências da escolha não é você. Eu só dei o conselho. É fácil aconselhar quando não é você que está na frente. É fácil dizer o que tem que ser feito quando não é com você a responsabilidade. Então é fácil, pastor, as pessoas virarem. Eu digo que é pastor já há algum tempo e
estamos juntos lá na igreja, aquela coisa, a gente vai vendo algumas coisas acontecendo por aí, vai dizendo, a gente vai vendo os conselhos que a gente recebe, fala assim, meu Deus, você vai estar com a gente nessa aqui? Não, estou só dando um conselho. Eu falei, mas por que você não está com a gente? Ah, porque eu não sei se vai dar certo. Eu falei, então você quer que a culpa só pra gente. Você tem que ter cuidado com aquilo que você ouve, porque às vezes aquilo que você está ouvindo não é necessariamente uma afirmação positiva. É alguém que só está falando porque quer falar. O dia que a responsabilidade estiver nas suas mãos, aí você faz aquilo que você queria dar como conselho. Mas enquanto não estiver, não fale, se no final não sobra para você. Vai sobrar para a mulher a decisão. Então ela decide, ao invés de ouvir quem está lá atrás, ela decide ouvir quem ela está tendo um encontro a primeira vez. E quem ela está vendo? Jesus. Basta olhar para Jesus e para quem está em volta dele que ela vê que tem alguma coisa especial. Sabia que as pessoas quando olham para você vê uma coisa especial em você? Não é aquela palavra que disseram por aí, você é lindo e maravilhoso, como um amado da internet, lá não. Eu estou falando de transformação de caráter. Eu estou falando de na hora que a gente perde, que tem gente que pega e dá um tiro na cabeça, tem gente que pega logo as 50 garrafas que estavam espalhadas pelo quintal, e vai logo para o bar comprar um monte, eu vou encher a minha cara, porque deu errado. Eu não estou falando disso não. Estou falando que as pessoas olham para você tudo dando errado e veem em você esse rosto sereno. Pode estar sofrendo na alma, mas quando olham para você, veem em você posicionamento. Ao domingo, 8h03. Você está onde? Não está se lamentando pelo que deu errado. Você está aqui agora dizendo que a igreja será, aleluias, arrebatada. E que você faz parte dessa igreja. Então quem ela decide ouvir, quem está à frente, pare de ouvir quem está lá atrás. Gente que está querendo, sabe, cultivar a semente da frustração. Pare e escute Jesus. Olhe para quem está à frente dizendo para você, vai dar certo. Você acha que é tudo fácil para quem está no altar. Não. Porque tem dia que me sobe o altar, irmão, e o vento soprou dentro da nossa casa. E a gente saiu de casa, o tornado está lá armado ainda. E a gente vem aqui dizer para você, sabe o quê? Que ele acalma as tempestades. Às vezes a gente está lá em casa, está todo mundo doente lá, e você vê, aí você, vem aqui o homem e a mulher de Deus para a igreja para dizer, ele levou sobre si as nossas dores. Aleluias. Quantas e quantas vezes entramos por essas portas e não existe uma vontade de querer sorrir, mas por que a gente entra? Porque a gente sabe que Ele é quem cura as nossas feridas. Aí a gente pega, pastora, liga o som, o microfone, e mesmo quando a gente não está entendendo nada, a gente explica tudo sobre tudo. E mesmo quando a gente, sabe, está murchinho, a gente vem aqui, acende um altar, sabe, ergue um altar de adoração a Deus e canta, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Ela está olhando para aquela multidão e está vendo, não é possível, essa gente tem alguma coisa com eles. E quando ela ouve Jesus, Jesus só diz para ela uma coisa, mulher, não chores. Preste muita atenção nisso. Se coloque de pé. Eu tenho um limite de palavras. Eu tenho um limite de palavras muito grandes, porque eu não posso, não estou podendo gritar muito, porque dói ainda. Eu operei 2 hérnias, então botou um negócio de uma tela aí. E aí esse negócio dói a beça ainda, está em fase de, sei lá, cicatrização, deve ser isso. Então dói, então tem hora que a gente fala, dói um pouco, então tem que dar uma segurada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando aquela mulher olha para Jesus, Jesus vai dizer para ela, não chora. Que homem insensível. Que homem que não sabe olhar o sentimento da mulher, que machista, que acha que tudo tem que ser resolvido igual homem, não pode chorar. Fosse hoje, difícil, hein, Jesus? Mas ele não falou para a mulher parar de chorar porque ele estava insensível diante da dor dela, não. Ele só falou para ela parar de chorar para que ela controlasse as suas emoções e estivesse pronta para participar daquilo que ele passaria a fazer por ela. Controle as suas emoções. A primeira palavra de Jesus para mim e para você é para de chorar. Ou seja, controla as suas emoções e não deixe as suas emoções dominarem a sua razão.
Porque pelas emoções a gente briga, a gente xinga, desce do salto e vai resolver do nosso jeito. Isso é emoção. Razão não. Razão quando pede, Deus deu e Deus tomou. Razão quando porta se fecha, a gente edifica a fé dando glória a Deus. E se prepara para quando uma porta se abrir. Aleluias. Olha, entenda no nome de Jesus. Ele só queria que ela se controlasse um pouco. O que é controlar a emoção? É o problema se levantar dentro de casa e você não se entregar à tua emoção daquele momento. É você entender que tem batalha que é espiritual, que é posição de mãe, você vai tomar posicionamento de mãe, de pai, de marido, de esposa. Me dá esse telefone aqui, que é, como é que é? NPC de TikTok, né? Então você fica, já viu um negócio horroroso que tem na internet agora? Já viu isso? É um negócio muito estranho. E fica uma pessoa lá e mexe mão daqui, mexe mão daí, e o povo manda dinheiro. E a mente estuda, trabalha, faz cliente. E o povo manda dinheiro. E a pessoa só fica lá assim, mexendo com a mão. Quero coração, quero milho. Meu Deus do céu, que geração abençoada. Mas glórias a Deus que essa geração aqui vai mudar isso. E as emoções não podem dominar a razão. Porque a emoção domina a razão. Você faz algo errado com a sua vida. Mulher para de chorar, ela para de chorar. Quando ela para de chorar, Jesus olha no olho dela. Agora Jesus vai fazer o quê? Vai visitar o menino. Psiu. Você que está deitado, aí levanta. Pela lei da época, se ele toca no menino, ele tem um problema. Então o que ele faz? Ele não toca, ele libera uma palavra. Quando o menino abre os olhos e olha para ele, oi! Ele vai lá com o menino vivo, pega o menino e entrega aos braços da mãe. Você percebe como para Jesus, ele tem uma facilidade de descomplicar as coisas. A partir do momento que primeiro ele resolve algo dentro de nós, ele vai resolver muita coisa na sua vida nesse mês de setembro. Aleluia! Mas primeiro, ele vai resolver algo dentro de você. Para que você volte a dormir em paz. Para que você volte a acordar todos os dias e dizer, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que tem dia que é brabo você olhar para o que está acontecendo e falar, será? Será que Deus está mesmo? Tá sim. Por que eu não estou vendo ele agir? Porque ele já entrou com um processo de controlar as suas emoções. Permita que ele faça isso. Não desmereça um profissional da área de saúde, o que quer que seja. Hoje, o tratamento emocional ganhou muito espaço. Coisa que para alguns anos, até para os crentes, era difícil. O crente não ia no psicólogo, não ia no psiquiatra, não ia no psicanalista, porque era pecado. Era coisa do diabo. Graças a Deus esse tempo passou. Estamos vencendo isso. Deus levantou esses profissionais, mas vai além disso. Deus vai te ajudar a controlar coisas dentro de você que você não vai se reconhecer quando se olhar no espelho. Deus quer fazer isso, mas você precisa abrir espaço para isso. Você vai conseguir acordar e olhar para a sua família e entender e lembrar que existe uma promessa sobre a vida deles. E de que a sua família não vai ficar do jeito que ela está. Essa semana, eu vou encerrar aqui fazendo algo que eu fiz em casa essa semana. Minha mãe dirigiu uma igreja por muitos anos e eu acompanhava ela. Nós éramos obreiros da Igreja da Graça. E aí, nós orávamos muito pelas pessoas. E eu vi Deus, pastor, libertar muita gente. Muita gente. Não com essa demonstração de poder que as pessoas querem fazer, porque isso aqui está acabando com a intimidade com Deus, irmão. Tem igreja que eu vou, sabe, quando o Espírito Santo se manifesta, as pessoas se entregam, a primeira coisa que eu peço para as pessoas desligar é o telefone. Porque às vezes o Espírito Santo toma algumas vidas, eu falo, irmão, não filma isso da pessoa. Porque é uma intimidade da pessoa com Deus ali que está acontecendo e você está tornando isso público, não faça isso. E alguns lugares nunca mais me chamaram por causa disso, cara. Porque eles preferiram ganhar o ibope das redes sociais com isso. E eu sou do tempo que eu vi algumas coisas acontecerem que eu falo, mãe, como é que isso aconteceu? Minha mãe é uma senhora desse tamanho. Chegavam uns marmanjos lá na igreja, lá todo cheio de demônio, mano, querendo quebrar tudo, e aquela baixinha colocava o dedo na testa, os caras caíam no chão que parecia que tinha levado uma marretada. E eu cresci vendo isso. E essa semana, pastor, uma situação se manifestou. E nós nos reunimos. Falei, mãe, só tem uma coisa para a gente fazer. O que? Orar. E hoje está tão mais fácil. Botamos lá fundo musical para oração lá no YouTube. 1h30. Coisa linda. Igual esse fundo abençoado aí que ele está fazendo. E começamos a orar. É uma música antiga que fala em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar.
E a gente vai orando, e a paz foi tomando a nossa casa, e de repente algumas coisas começaram a destravar no ambiente. Eu não vim aqui para falar algo que arrebatasse você das cadeiras, mas algo que tentasse devolver você a razão de que Deus não perdeu o controle do que está acontecendo em nada à nossa volta. Só que Ele reservou um tempo para cuidar de nós. Tem muita gente que se perdeu na jornada e se perdeu no propósito, porque é difícil administrar sonhos, propósitos, pessoas e administrar o que passa aqui. A sensação de ter perdido tempo, de que poderia ter feito melhor, que se não tivesse feito isso, aquilo, outro, a situação estaria... Passou. Deus pode fazer acontecer em 6 meses o que não aconteceu em 6 anos. Controle as suas emoções. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento. E eu quero orar com você e te ajudar e você me ajudar a ter paz nesse dia. Que a situação não pode se resumir ao momento da dor que nós estamos passando. A mulher está resumindo a vida dela, a perda que ela está sofrendo. E a decisão dela está sendo baseada na dor. Você está tomando decisões com o sentimento errado. O fato de você ter perdido ou ter se entristecido não significa que Deus não quer você onde você está. Ela devolve o garoto, ele devolve o menino a ela vivo. E o que ela faz volta para sua casa. Deus vai te devolver algo aqui nessa noite. Senhor, eu te louvo pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Adriano, pela vida da pastora Cátia, pela vida do Kleber, toda a sua família, todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui. Deus, o maior sentimento que nos domina nessa noite, Senhor, é o da confiança do Senhor. Há corações aqui domados pela tristeza e pelo sentimento de incapacidade, Senhor, que a luta traz consigo. Aquela coisa que nós sentimos, que não nos sentimos hábeis o suficientes ou fortes para suportarmos o que está acontecendo. Ó Deus, nessa hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, tem dia que a gente não está com vontade de abrir o livro. Tem dia que a gente não está com vontade de passar a roupa. Tem dia que a gente não está com vontade sequer de vir à igreja. Mas o Teu Espírito Santo, pela Sua misericórdia, nos conduz. Mas eu te peço uma coisa sobre a vida desse homem e dessa mulher que me escuta humildemente nessa noite. Ajuda essa pessoa e me ajuda a controlar as emoções nesse dia. A não tomarmos decisões de acordo com aquilo que nós estamos sofrendo. E nem deixarmos sequer sentimento estranho, Senhor, falar mais alto do que a razão, que a Tua palavra nos garante. Que o Senhor é quem tem o controle da vida e da morte. Toma a vida dessa mulher que ora nessa noite, desse homem que ora. E dessa pessoa que sofre por alguma coisa que lhe aconteceu, ela não está conseguindo esquecer, ele não está conseguindo esquecer. E Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, assim, eu lhe peço uma coisa, se é possível assim lhe pedir, que o Senhor honre essa pessoa nos próximos dias. Mas que qualquer fator externo, antes de acontecê-lo, que essa pessoa se surpreenda com a sua reação diante de algumas coisas que vão acontecer. E ela vai entender que o Senhor a conduziu para um tempo de maior maturidade ainda, assim. Aleluias. E que ela inspira pessoas, ele inspira pessoas com forte e poderoso testemunho que ele dá, que ela dá de não desistir diante das situações. E de entender que o crescimento quem dá é o Senhor. E das portas quem abre é o Senhor. Cuida desse homem, cuida dessa mulher, cuida do pastor Adriano agora, onde ele estiver, em sua missão, em seu propósito, cuida da sua família, sua esposa que aqui está, pastora, cuida dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Tu tem preparado essa igreja há um tempo, Senhor, para algo específico aqui nessa cidade. E Deus, entrarmos no ambiente profético, Senhor, requer muita preparação, Senhor, para passarmos longe de qualquer sentimento de meninice, Senhor. E de qualquer, Senhor, movimento, Senhor, sem deslocamento. Senhor, Tu tens preparado esse ministério, essas pessoas que aqui estão, para um tempo de cura do Rio de Janeiro, Senhor. Um tempo de cura, Senhor, nesta cidade. E, Senhor, o Senhor prepara, meu Pai, os melhores soldados para as guerras que ninguém quer entrar. Mas está chegando um tempo, Senhor, daqui para o final do ano, que essa igreja vai receber pessoas muito feridas, e com feridas, Senhor, quase que incuráveis pelos homens. Pessoas rejeitadas, pessoas que foram abandonadas pelos seus quartéis, Senhor.
Pessoas que foram abandonadas pelas suas famílias e filhos espirituais precisando de paternidade, Senhor. E nessa hora, Senhor, Tu tem preparado essa igreja, Senhor. Porque isso tem a ver com algo numérico, Senhor. E um novo local, uma nova situação, uma nova condição está sendo preparada. Mas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para quem está de fora vai ser uma surpresa. Mas para quem está aqui, Senhor, é só o cumprimento de promessas. Então, Deus, nessa hora, em nome de Jesus Cristo, o vento que soprou, assustou, aleluia, mexeu com a estrutura, mas derrubar nunca, aleluia, nunca. Quem foi, foi, Senhor, mas quem chegou, chegou, e quem vai chegar, vai chegar. Senhor, quem se foi, que o Senhor os abençoe por onde eles estiverem, que eles continuem levando a semente que um dia receberam, e talvez muitos nem reconhecem, mas, Senhor, essa igreja, Senhor, é um portal de cura. Senhor, é uma fonte de cura, que se não quiserem olhar para trás, por aí problema é deles, o importante é que foram curados e seguiram, porque outros feridos e feridas virão. Tu estabeleceu um tempo de geral, ao invés de pegar por aí pronto. Discípulos e profetas estão sendo gerados aqui. Pessoas resistentes a tempestades, pessoas que suportam dores, pessoas que não desistem por causa do que estão enfrentando, pessoas que estão sendo curadas para curar. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. O Senhor já começou a iluminar a terra, um novo lugar, um novo tempo, mas porque o Senhor vai fazer algo aqui agora. E que vai ser um motivo de espanto aqui pelo que vai acontecer. Os carros vão parar, as pessoas vão fazer as suas filas e virão receber, levar para os seus poços secos a água que sai diariamente dessa fonte. Cuida dos seus filhos e filhas. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com seus filhos e filhas. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias.